Você acha que o passado de uma mulher importa numa relação? Você já tentou identificar se uma mulher teve muitos parceiros sem precisar perguntar? Bom, a verdade é que se você perguntar, é bem provável que elas não te digam. É por isso que hoje vou revelar 5 sinais que, quando combinados, podem indicar que uma mulher teve ou ainda tem uma vida amorosa mais agitada. Saber identificar o passado comportamental de uma mulher não é paranoia, é maturidade. Porque o histórico dela pode, sim, influenciar diretamente na forma como ela se relaciona, vê os homens e até como ela vai se comportar ao seu lado. E se você ignorar isso, pode acabar investindo sua energia em alguém que não está nem emocionalmente preparada, nem interessada em algo que realmente te valorize. Esses sinais não são adivinhação, mas psicologia aplicada. São padrões de comportamento que, quando você aprende a enxergar, fazem você economizar tempo, energia e até dinheiro. Não importa se você quer algo sério ou só está explorando o seu momento. Ter essa leitura é uma vantagem que poucos homens têm, e os que têm raramente caem em ciladas. A maioria dos homens tentam descobrir o passado de uma mulher perguntando diretamente, mas isso é um tiro no pé. Primeiro, porque ela provavelmente não vai falar tudo, com medo de ser julgada. Segundo, porque isso transmite insegurança e ansiedade da sua parte. É por isso que o homem de valor não pergunta, ele apenas observa. Ele sabe que a mulher diz muito mais com atitudes do que com palavras. Portanto, se acomode, assista com calma até final e pegue papel e caneta se necessário. Vamos começar. Primeiro sinal. Ela fala de sexo com qualquer um. Se tem uma coisa que homem de alto nível precisa aprender a reconhecer, é a diferença entre liberdade e promiscuidade. Quando uma mulher fala sobre sexo como se estivesse comentando o clima ou escolhendo um sabor de pizza, acende um alerta vermelho. Não é sobre ela ser mente aberta, é sobre o quanto o ato perdeu valor emocional para ela. E isso costuma acontecer quando o ato se torna rotina, não conexão. Uma mulher que teve muitas experiências costuma tratar sexo como moeda de troca, não como entrega sagrada. E o que parece liberdade, muitas vezes, esconde uma bagagem de repetições, vazios e microtraumas que ela mesma aprendeu a ignorar. Só que o corpo guarda tudo, e o cérebro também. Quando ela narra detalhes, histórias e preferências sem o menor filtro, não para te seduzir, mas porque isso virou trivial. É sinal de que o ato foi banalizado várias vezes. E não se engane, essa naturalidade não tem nada a ver com autoconhecimento. Tem a ver com dessensibilização emocional. Quanto mais experiências, menos impacto cada uma gera. E o problema disso é que para você, aquilo ainda pode significar algo íntimo, conectado, profundo, mas para ela pode ser só mais um capítulo de uma história longa demais, onde quase todos os personagens viraram figurantes. O pior é que muitos homens confundem isso com atitude ou modernidade. Acham que ela está sendo transparente, quando na verdade ela só está anestesiada. Não sente mais a profundidade do ato porque aprendeu a usar como válvula de escape, distração ou mesmo manipulação. Você não está conhecendo uma mulher livre. Você está diante de alguém que se desconectou do próprio feminino sem perceber. E sim, ela pode ser linda, inteligente e magnética. Mas se você não souber enxergar esse sinal, vai acabar se envolvendo com uma mulher que talvez nunca consiga te ver com profundidade, porque ela mesma já se perdeu na superfície, e ninguém mergulha onde só tem raso. Segundo sinal, ela tem a mentalidade do não comprometimento, só que disfarçado de liberdade. Você já conheceu aquela mulher que logo de cara solta frases como relacionamento é prisão, ninguém pertence a ninguém, ou casamento é coisa do passado. Ela veste esse discurso como armadura, moderna por fora, ferida por dentro. Por trás dessa suposta independência, o que existe, muitas vezes, é um histórico de desilusões e decisões impulsivas que construíram uma versão dela desconectada da entrega real. O discurso é de liberdade, mas o subtexto é de fuga.
Ela não quer se comprometer não porque ama a liberdade, mas porque tem pavor da profundidade. Relações exigem espelho, esforço, vulnerabilidade. E ela já aprendeu a evitar tudo isso. Com maestria, vive o momento, sabota conexões, faz questão de deixar claro que não deve nada a ninguém. Só que essa aversão ao vínculo não nasceu do nada. Foi construída uma frustração por vez. Esse tipo de mentalidade geralmente vem embalada em charme, sarcasmo e um ar de superioridade. Ela ridiculariza relações tradicionais como se fossem sinal de fraqueza, quando na verdade carrega medo de ser vista por inteiro. Quem já foi descartada, traída ou usada muitas vezes, aprende a se antecipar ao abandono. Então, antes que alguém se aproxime, ela já se afasta com a desculpa do "sou livre". Mas liberdade sem direção é caos. E ela vive nesse ciclo de repetições, onde cada homem vira uma experiência breve, onde cada conexão é interrompida antes de se aprofundar. Para ela, isso é autocontrole. Mas para quem enxerga com clareza, isso é apenas incapacidade de construir algo verdadeiro. Porque toda vez que a profundidade bate a porta, ela escapa pela janela da modernidade superficial. Se você é um homem que construiu sua autoestima, visão de futuro e estabilidade emocional, precisa reconhecer esse sinal rápido. Não se envolva com alguém que demoniza justamente aquilo que você quer construir, porque no fim, o amor só floresce onde há raiz, e ela, infelizmente, já arrancou as dela. Sinal número 3. Ela faz questão de manter contato com homens que a desejam, sob o disfarce de amizade. Você já viu isso acontecer. Ela diz que são só amigos, mas os olhos do cara gritam desejo. E o mais curioso, ela sabe, ela sente, e ainda assim mantém ele por perto, como quem guarda uma arma no porta-luvas. Não está usando agora, mas pode ser útil em algum momento. Isso não é inocência, é gestão de opções. E um homem que construiu seu valor precisa aprender a identificar esse jogo silencioso. Esses amigos orbitam como satélites em torno dela, prontos para dar atenção, elogios e validação a qualquer hora do dia. Eles estão lá para alimentar o ego dela, como um estoque emocional de emergência. Quando ela está carente, manda mensagem. Quando briga com o namorado, liga. Quando quer se sentir desejada, posta uma foto que sabe que vai arrancar reação da plateia. Tudo isso enquanto diz: "Ah, ele é só um amigo de longa data". Entenda, isso não significa que a mulher não deva ter amigos. A questão é, qual o objetivo por trás dessas amizades? É algo real construído com o tempo? Ou apenas necessidade de validação disfarçada? O homem sábio entende claramente a diferença entre esses dois tipos de amizade. Se a maioria dos supostos amigos dela são caras que ela já ficou ou que a desejam, então isso revela outra coisa. Essa postura revela mais do que um simples traço de personalidade, revela a mentalidade de alguém que vê relacionamentos como um jogo de poder. Ela não fecha ciclos, não zera o passado, mantém portas entreabertas, mesmo que diga que estão trancadas. E quem faz isso não está buscando algo real, está apenas garantindo que nunca ficará sozinha, mesmo que para isso precise manter homens sob efeito de uma ilusão conveniente. Um homem de alto valor precisa entender: a mulher que realmente escolheu você não dá margem para outros homens ficarem em espera. Não se trata de insegurança, e sim de respeito mútuo e clareza emocional. Quando ela precisa do desejo de outros para se sentir suficiente, é porque ainda não sabe quem é. Ou pior, sabe exatamente o poder que tem e está disposta a usá-lo como moeda emocional. Você merece mais do que ser o prêmio de consolação no jogo mental de alguém que coleciona atenções como quem coleciona seguidores. Se ela precisa manter pretendentes disfarçados de amigos, talvez nunca tenha aprendido o valor da exclusividade. E você, que está construindo um império interno, não tem tempo para dividir território com soldados fantasmas. Quarto sinal: redes sociais altamente provocativas. Em tempos de Instagram e TikTok, o corpo virou vitrine e o ego, mercadoria. Quando uma mulher transforma suas redes sociais num catálogo sensual de si mesma, com fotos estratégicas, poses provocantes e legendas ambíguas,
Ela não está só buscando curtidas, está testando o mercado. Essa exposição contínua revela mais do que estética. É uma necessidade constante de validação externa. E onde há sede de validação, muitas vezes há também um histórico de repetidas conexões superficiais. É claro que sensualidade não é pecado. Mas existe uma diferença entre ser sensual e ser calculadamente provocativa. A mulher que aprendeu a usar o corpo como ferramenta de atenção, e faz isso com frequência, costuma ter uma história de relacionamentos rápidos, intensos e descartáveis. Porque quando o valor está na imagem, a profundidade desaparece. E se tudo o que ela mostra é pele, dificilmente o que ela oferece é conexão. Além disso, a psicologia da atração ensina que a repetição de comportamentos de exposição ativa o circuito de dopamina do cérebro, o mesmo que vícios como jogo e pornografia ativam. Ou seja, quanto mais uma mulher se vicia na sensação de ser desejada por muitos, menos ela se conecta com o desejo genuíno de um só. A pluralidade de olhares vicia, a exclusividade assusta. Você percebe quando ela posta aquele bom dia, com decote e olhar de quem sabe o que está fazendo. Ou quando ela compartilha sem querer momentos íntimos maquiados como espontaneidade. O jogo está ali, não nas palavras, mas na intenção por trás da imagem. É o tipo de mulher que aprendeu a manipular a atenção e dificilmente vai se contentar com o foco de um homem só. Portanto, se você busca alguém para uma conexão de verdade, preste atenção. Redes sociais não são só espelhos. Elas são janelas para o mundo interior de alguém. E quando essa janela vive aberta demais, é sinal de que algo lá dentro pode estar bagunçado. Sinal 5. Histórico de relações curtas e tendência a xingar os ex-namorados. Você está conversando com ela, tudo parece envolvente até que ela começa a falar dos ex. Mas não é com maturidade, é com rancor. Um era um psicopata, o outro um preguiçoso inútil, o último um babaca narcisista. Nesse momento pare, respire fundo e perceba, ela não está apenas contando histórias, está te mostrando exatamente como age quando algo dá errado. E adivinha quem pode ser o próximo da lista? Um padrão de relações curtas, seguido de ofensas aos ex, revela algo muito mais profundo do que azar no amor. Indica uma mulher que, em vez de amadurecer com as experiências, coleciona ressentimentos. Alguém que entra em relações sem preparo emocional e, ao menor sinal de conflito, não tenta evoluir, tenta culpar. Isso não é força, é fuga. E homens inteligentes reconhecem esse padrão como um alerta silencioso, mas poderoso. A verdade é que toda relação exige resiliência. Conexões reais só sobrevivem quando existe responsabilidade emocional dos dois lados. Se ela tem um histórico de pulos rápidos de relação em relação, e todos os ex são os vilões das histórias, há algo que ela não está te contando. A dificuldade de se ver no espelho, de reconhecer onde errou, de aprender, e se ela não aprendeu com o passado, está fadada a repetir tudo com você. Pessoas assim vivem em loop, encantam, inflam e depois implodem. E tudo isso parece culpa dos outros, nunca delas. A linguagem dela já entrega. Quem xinga com tanta facilidade alguém com quem dividiu a cama, também será capaz de cuspir veneno em você quando as coisas azedarem. Lembre-se, o respeito que ela tem pelos ex diz muito sobre o respeito que terá por você, depois que o encanto passar. Portanto, fique atento. Uma mulher madura não precisa queimar o passado para brilhar no presente. Ela é capaz de olhar para trás, com dignidade, e para frente com sabedoria. Se ela só fala mal dos ex, talvez o problema nunca tenha sido só eles. E se você ignorar esse sinal, pode estar se candidatando para ser apenas mais um personagem na história amarga que ela contará no futuro, com o seu nome no meio. No fim das contas, ignorar esses sinais é como dirigir um carro em alta velocidade com os olhos fechados. Você pode até achar que está no controle, mas a batida é questão de tempo. Relacionamentos não afundam de repente. Eles afundam aos poucos, ignorando bandeiras vermelhas como essas.
Se você quer construir algo real, sólido e prazeroso, precisa desenvolver a coragem de enxergar além da beleza, do charme ou da carência momentânea. A sua paz vale mais do que qualquer paixão mal resolvida. Se esse conteúdo te despertou ou te fez refletir de alguma forma, deixe seu like no vídeo. Isso nos mostra que você valoriza esse tipo de verdade sem filtros. E se você quer continuar crescendo, se fortalecendo e aprendendo a escolher melhor, se inscreva no canal. Aqui, o papo é direto, sem enrolação, e voltado para homens que querem viver com mais clareza, poder e propósito. Te vejo no próximo vídeo.